vista do desenvolvimento humano, quando a gente trabalha com o futuro dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, quando a gente fala de cultura, a gente estabelece os projetos relacionados à cultura dentro dos mesmos componentes em que a gente também trata de educação, que é o componente 4, a meta 4, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então eu acredito que são duas coisas atreladas para o futuro. A cultura, ela gera oportunidade, mas você não consegue desenvolver oportunidade no âmbito cultural se você também não tem uma educação sólida, com formação de pessoal capacitado, que possa contribuir também para o desenvolvimento do setor. Então, ao meu entender, são duas atividades que têm uma relação muito íntima e que não somente dentro da minha percepção, mas também estabelecidos inclusive nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que elencam metas para o futuro dentro de um desenvolvimento capaz de se sustentar do ponto de vista de todas as suas facetas, seja do ponto de vista econômico, ecológico, ambiental. Então eu acredito sim que são duas atividades complementares e que estão intimamente relacionadas. O que acontece hoje nesse mundo contemporâneo é que você deixou de ter apenas alguns poucos emissários da informação. Você tem uma disseminação de informação gigantesca por diversos veículos, por diversos meios, fontes, origens, de maneira que hoje o trabalho, me parece, é muito mais você conseguir filtrar dentro desse universo de informações disponíveis o que é crível, o que de fato tem ali algum método dentro da apreciação das informações que se pretendem comunicar e aquilo que na verdade é feito de maneira às vezes até irresponsável e que propõe informações ou dissemina conteúdo sem uma verificação crítica e fática, né, do que se passa. Então eu acredito que hoje o esforço dentro da educação é tentar trazer essa percepção para os estudantes e para a sociedade de uma forma geral sobre aquilo que é de fato um conteúdo bem elaborado, com fontes estabelecidas, com um argumento crítico, colocando lados opostos e trazendo uma determinada opinião ou até uma determinada consequência, mas trazendo os opostos dentro da sua argumentação, ou seja, trabalhando com o contraditório, que eu acho que é algo essencial. Isso hoje tem sido cada vez mais difícil de se encontrar. Então a gente volta ainda para um universo em que você tem muitas informações, mas que de fato você não consegue ter uma certeza sobre aquilo que você está lendo e sobre a credibilidade daquilo que você está ali apreciando. Então eu acho que o grande trabalho que a gente tem para o futuro é tentar conscientizar a sociedade sobre aquilo que tem de informação, mas principalmente sobre como absorver e como interpretar aquilo que está sendo divulgado e disseminado em tantos meios diferentes. Do ponto de vista de envolver os educadores dentro de um processo que também compreenda a diversidade e a riqueza da nossa cultura, minha percepção é a de que com uma base nacional comum curricular como a que está sendo apreciada, já foi apreciada para a educação básica e agora também deve ser apreciada para o ensino médio, você tem a possibilidade por meio dos diversos itinerários formativos e dos componentes regionais que também estão previstos dentro da proposta da base, você tem condições aí de estabelecer conteúdos de cultura regionalizados e trazendo isso dentro de uma abordagem que pode contribuir sim para o desenvolvimento integral dos estudantes. Dentro da Carta Cultural Ibero-Americana, que é hoje o marco que regula a questão cultural em toda a região ibero-americana, a primeira afirmação que se faz dentro dessa carta, que foi ratificada por todos os países da região, é a importância da cultura como um meio de promoção do desenvolvimento humano integral do ser humano, ou seja, como algo necessário para o pleno desenvolvimento de qualquer indivíduo.
Então, quando a gente consegue integrar esse tipo de conteúdo e a riqueza que a gente tem do ponto de vista cultural dentro da sala de aula, incorporando isso dentro do desenvolvimento dos nossos estudantes, eu acho que a gente está fazendo um grande serviço. Dentro da BNCC e da diversificação dos itinerários e da parte também regional prevista na base, você tem aí, e na minha opinião, é uma função muito importante, da maior relevante, um papel dos conselhos estaduais de educação. Os conselhos estaduais de educação, eles são também os responsáveis por tornar aquela base um currículo a ser implementado a nível de rede estadual ou de rede municipal. Nesse sentido, você consegue ter esses órgãos como órgãos reguladores de como essa base, que é ampla e como um documento que trabalha para o universo nacional, em alguns momentos tem que ser um pouco genérica para permitir que cada estado consiga compreender daquele conteúdo, daquelas premissas gerais, algumas atividades mais regionais e mais vinculadas à sua própria realidade. Na verdade, o que se tem de estudo, inclusive, é que quanto mais você consegue trazer ao aprendizado uma questão lógica, de trazer os ensinamentos de sala de aula para uma atividade objetiva, você consegue entender melhor como aqueles assuntos interagem com a tua própria realidade. Isso tende a trazer melhores resultados do ponto de vista de rendimento dos alunos em testes padronizados. Então, eu acredito que a base nacional ela tem por premissa que ser um pouco genérica para permitir que cada unidade da federação interprete esse texto de acordo com a sua própria realidade, e os currículos, não é? Porque base não é currículo, os currículos estaduais e municipais vão poder se aprofundar naquelas questões de natureza mais peculiar, compreendendo os elementos da sua própria região, da sua própria rede de ensino, e aí eu acredito que os conselhos estaduais e municipais podem desempenhar uma função muito relevante, que é tentar interpretar essa base com os olhos de quem está atuando em uma rede com suas próprias características, com sua própria natureza, e compete, na minha opinião, aos conselhos estaduais e municipais essa tarefa que não é simples, mas que é da maior importância.